Como funciona o processo de desenvolvimento de software? Neste vídeo aqui eu vou te explicar passo a passo como normalmente é feito os processos de desenvolvimento de software, desde a demanda até a criação do escopo de desenvolvimento, escrita de código, design, tudo. Eu vou passar por todas essas partes e vou te explicar como é feito o desenvolvimento de software ou como normalmente ele é feito. É claro que esse processo pode variar de empresa para empresa, mas normalmente ele é muito semelhante, vai ter algumas variações só. Tá? Então, meu nome é Lucas, eu faço parte da Coditech Software, nós somos uma empresa de desenvolvimento de sistemas e aplicativos personalizados para empresas de todos os ramos e eu vou te trazer esse vídeo para trazer mais clareza para resolver mais algumas dúvidas que normalmente as pessoas têm em relação ao desenvolvimento de software. Então, vamos direto aqui para esse fluxo de desenvolvimento, que é uma parte que normalmente a gente costuma apresentar para os nossos clientes quando a gente traz a proposta comercial. Então, a primeira etapa do fluxo do desenvolvimento de software é a seguinte: a pessoa chega para nós, seja uma pessoa física, uma pessoa jurídica, já sabendo o tipo de solução que ela quer criar, ou pelo menos tendo uma ideia do tipo de solução que ela quer criar. Ela já tem uma ideia do qual tipo de solução, se vai ser um aplicativo, se vai ser um sistema, qual que é a dor que essa solução resolve, se é uma coisa só do mercado dessa pessoa ou se é uma coisa mais ampla. Enfim, a pessoa já tem essas ideias em mente e chega até nós trazendo essas ideias. Então, talvez a pessoa já imagine até como sejam as telas. Tem algumas pessoas que chegam, alguns clientes que chegam já até com as próprias telas desenhadas, seja através de design ou de Figma, ou enfim, através de outras ferramentas, mas tem clientes que chegam só com a ideia. Então, funciona mais ou menos assim: a pessoa traz aquele caminhão de ideias, aquele caminhão de suposições do que ela gostaria que fosse feito nesse software e a gente recebe todas essas informações. E como pessoas da parte mais técnica, mais especialistas nessa parte de desenvolvimento e etc., a gente recebe todas essas informações e a partir dessas informações, a partir desse briefing, a partir desse primeiro escopo, a gente começa a pensar nas soluções que podem ser propostas ou que podem ser criadas a partir do que essa pessoa quer. Então, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração, será se existe alguma coisa no mundo da internet, no mundo da tecnologia que já faz isso, que o software que essa pessoa quer criar vai fazer? Será se já existe uma solução igual a essa ou a solução dessa pessoa é única? Se já existe uma solução igual a essa, dá para a gente se basear naquilo que já existe? Ou a pessoa quer criar alguma coisa disruptiva? Se essa coisa é disruptiva, existe mercado para isso? Ou talvez a pessoa só quer alimentar o ego ali e criar uma solução porque ela acha que é legal? Será se isso é viável? Será se isso vai vender? Será se as pessoas querem esse tipo de solução? Será se o mercado está preparado para isso? É claro que o cliente é rei, então a gente vai fazer o que ele achar que for melhor, independente se talvez a gente não vê tanto valor naquele produto, ou talvez ache que aquele produto não tem tanto fit ali com o mercado, com o que as pessoas estão buscando hoje em dia. A gente sempre vai fazer aquilo, mas claro, sempre trazendo as nossas observações de pessoas técnicas sobre o que faz sentido ou não. Então a pessoa traz todas essas informações e a gente recolhe todas essas informações e monta um escopo deste projeto. Tá? O que seria o escopo? Eu tenho um documento aqui de escopo, que depois eu vou mostrar para vocês mais detalhado. Deixa eu ver até se eu já consigo compartilhar agora. Tá aqui. Esse seria basicamente um documento de escopo. Espera aí. Tá, legal. Isso seria um documento de escopo, basicamente. Então, os módulos principais, módulos secundários, descrição de cada módulo, quanto tempo vai ser levado, funcionalidades, prazos, tecnologias sugeridas, enfim. Isso seria um documento de escopo que a gente monta a partir dessas informações que a gente tem ali do projeto. Então, a gente recebeu todas essas informações, a gente monta o documento de escopo. Quantas tecnologias? Qual que é o prazo? Quais tecnologias serão usadas? Quais vão ser as funcionalidades, bem descritivas mesmo, sabe? Não coisas vagas que podem levar a pessoa a ter um contexto duplo sobre uma coisa ou outra. É importante no desenvolvimento de software, ou na criação de software, por mais que talvez você
como um cliente não tem tanto entendimento daquilo que você precisa, mas a pessoa ou a empresa, a parte técnica tem que entender que tem que ser o mais descritivo possível. Quanto mais descritivo possível você conseguir ser em relação a funcionalidades, a escopo, etc., melhor, porque aí não há espaço para ambiguidade, para que o cliente entenda uma coisa e o fornecedor entenda outra. Entende? Então, quanto mais descritivo for esse escopo, melhor. E é isso que a gente procura ser. A partir disso, depois que a gente já tem o escopo, obviamente com escopo, com proposta, etc., a gente traz essa oportunidade para o cliente, fazendo sentido para ele assina e a gente começa o projeto. Assim que começa um projeto de software, a primeira coisa que a gente faz não é escrever código, a primeira coisa que a gente faz é criar um protótipo. O protótipo é uma ilustração do que seria o sistema. Ele não é o sistema em si, né? Então, basicamente, ele não é o sistema pronto para você clicar e fazer as coisas. Ele é uma ilustração do sistema. São telas, são ícones, são imagens, são botões, mas eles são artificiais, eles não estão conectados ao banco de dados, eles não são acessíveis para uma URL para a pessoa utilizar ali de verdade. Ele é um protótipo. Ele é um sketch, né? Um desenho do que vai ser o sistema. A partir desse protótipo, a gente tem protótipos de, talvez em alguns casos, protótipos de baixa fidelidade, de alta fidelidade, com design, com as tipografias, com as cores que vão ser usadas. A gente procura seguir todo esse padrão aí de protótipo em alguns casos para que a pessoa veja o que ela vai receber antes da gente começar a ir para o código, para que ela já entenda todo o fluxo que vai ter, o que não vai ter, antes de partir ali para a etapa de código, porque uma vez que a pessoa aprova o protótipo design, que é a parte antes do código, ela aprovou, está ok, a gente segue para o código, porque se uma vez você já começa com código, a empresa começa a desenvolver o código, o cliente reprova alguma coisa que foi feita no código, dá muito mais trabalho você desfazer um código, fazer de novo, do que você desfazer um protótipo que está lá, que é um botão, que é uma cor, enfim, e fazer de novo. Isso é muito mais simples. É muito mais complexo você mudar um esquema, mudar um fluxo de usuário, mudar alguma coisa do tipo, uma vez que já está no código, tá? E uma vez que começa o código, o time de desenvolvimento começa a trabalhar, escrever código com as tecnologias que foram propostas, já com as funcionalidades, as tarefas todas alinhadas para cada pessoa respectiva, cuidar daquela tarefa, entregar no prazo que é proposto, com gerenciamento com metodologias ágeis, né, reuniões diárias ou reuniões a cada semana, a cada 2 dias para acompanhamento das tarefas, enfim, devolutivas. E uma vez que as tarefas são feitas, há um teste interno, que é o teste do próprio time, o teste do desenvolvedor. Esse teste dando certo, segue para o teste do cliente. O cliente vai validar se aquela funcionalidade ali que foi proposta realmente está funcionando. Ele validando, a gente envia para o ar. Então, basicamente, é um fluxo de homologação que a gente chama, né? Então, vai para o cliente homologa, valida se aquilo está ok. Se está tudo ok, vai para a produção. Então, basicamente, o fluxo de desenvolvimento ele funciona assim, do escopo ao protótipo ao código. É claro que às vezes pode variar de empresa para empresa. Se você quer um aplicativo, o fluxo às vezes é um pouco diferente. Existe publicação nas lojas, na Play Store, na Apple Store, mas o fluxo de desenvolvimento de aplicativo, de software, normalmente são dessa maneira. E se você precisa desenvolver um software, um aplicativo, alguma solução de tecnologia para sua empresa, entre em contato conosco da Coditech que nós podemos te ajudar.